Olá, meu nome é Caroline de Araújo Lima, sou mestre em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia e vou estar com vocês ministrando a disciplina de História do Brasil 4. Essa disciplina, ela é importante, todas são importantes, mas pensando, vocês que são professores em formação, que vão estar em sala de aula, trabalhando com ensino básico, com ensino médio, nós estamos falando de um momento riquíssimo da história do Brasil. Nós vamos trabalhar com conscientização política. Vamos falar da Era Vargas, do que foi o Estado Novo, do que foi esse sentimento fascista no Brasil, o que foi a ditadura militar, o que é a falta de liberdade, o que é a conquista da democracia, são elementos centrais para um curso de História e principalmente uma disciplina de História que vai estar ali na escola. Acredito que a leitura ela precisa contribuir para que vocês consigam pensar como trabalhar obras como essas aqui lá fora. Então a leitura dos nossos textos ela é fundamental para que vocês consigam visualizar o que é essa disciplina aqui nas aulas de História do Brasil lá. Então leiam com atenção, participem dos fóruns, pode perguntar tudo o que quiser, porque tanto eu como professora formadora e os tutores vamos estar à disposição para que a gente consiga, para que eu consiga transformar vocês, vocês consigam me transformar e juntos transformar jovens e adultos que estão esperando a gente lá fora na escola. A ementa do nosso curso é Historiografia do Período Contemporâneo, o golpe de 64 e os movimentos sociais, Nova República, limites da redemocratização, o contexto brasileiro no início do século XXI. Vocês podem observar que é uma disciplina super densa, que vai desde a Revolução de 1930 até o que nós conhecemos como democracia representativa do século XX. O objetivo da disciplina é fazer uma análise da história política do Brasil através de um debate historiográfico, analisando as estruturas sociais, econômicas e culturais que proporcionaram as políticas desenvolvimentistas, a crise do populismo, os governos autoritários e o processo lento e gradual de redemocratização. O que queremos com isso? Fazer uma análise da produção historiográfica sobre o período. Nós queremos também identificar quais são as características que marcaram essa república, ou essa chamada nova república, ou república nova no Brasil, no século XX, e o que provocou os governos autoritários. Não apenas o golpe de 64, mas o golpe de 1930, que dentro da historiografia nós temos duas correntes. A que defende a Revolução de 30 e de 64 e a que defende o golpe de 30 e de 64. Então, essa produção historiográfica e essa discussão vai ser o elemento central da nossa disciplina para estudar a história política do Brasil nesse período. Nossa disciplina está dividida em 3 blocos ou 3 unidades, quem preferir. Nesses blocos, eu dividi por eixos temáticos. O primeiro bloco, ele vai se aprofundar muito mais sobre a Revolução de 30, o golpe de 30, o que foi essa Era Vargas, o que foi a Segunda Guerra Mundial e como o governo Vargas se portou nesse processo, nesse período de conflito, e o que são as políticas nacionalistas e desenvolvimentistas que marcaram tanto a segunda gestão de Vargas na democracia na década de 50, como também o projeto de desenvolvimentismo que vai marcar tanto a gestão de Juscelino Kubitschek, quanto também as reformas de base de João Goulart. O segundo bloco vai falar centralmente sobre os movimentos sociais, como se portaram, que é a esquerda nesse momento de crise. Depois da morte de Vargas, temos um processo de desenvolvimentismo, temos o auge das lutas por reforma agrária com as ligas camponesas, temos um processo político de emancipação popular, de reforma de base, o que é isso que a produção historiográfica indica relacionada a isso, como também o que são essas versões e controvérsias sobre a ditadura militar. O bloco 2 também será, digamos assim, como elemento central, a memória da ditadura militar. O debate de memória e história é profundo, porque nós temos, claro, a produção e o discurso de quem foi da esquerda e também daqueles que defenderam a ditadura. Então, hoje,
No século XXI, pensando em historiografia, o debate sobre a ditadura militar, sobre esse período, está muito pautado em embates e debates da memória. Então, o bloco 2 ele vai aprofundar muito essas discussões. Já o bloco 3, dando uma continuidade sobre o que é essa memória, vamos discutir um pouco sobre o que é arte política e como a arte será um instrumento político para debater tanto a ditadura, o processo de redemocratização do que é essa República Nova. E também vamos entrar no que é o Brasil do século XXI. O que são os governos de FHC e Lula? O que isso vai traçar para essa história recente do Brasil? Então, o bloco 3 ele vai ser dedicado a pensarmos, a fazermos uma reflexão sobre esse Brasil do final do século XX e da primeira década do século XXI. Essa disciplina ela é importante porque ela vai mostrar para a gente um pedacinho da história política do Brasil que marca, inclusive, o que nós estamos vendo nas ruas desde o ano passado. Então, é muito importante a leitura das obras, a leitura dos textos será fundamental para que vocês compreendam o que vai caracterizar essa história do Brasil e essa disciplina. Então, eu espero que vocês gostem muito dos textos, porque os textos são muito bacanas. Vou fazer com que vocês façam uma reflexão e vejam que a história do Brasil não é apenas aquela linha cronológica de Vargas, FHC, não. Tem muita coisa aí nesse emaranhado historiográfico que eu acredito que juntos vamos conseguir entender e compreender.